Olá, queridos, bem-vindos, à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesta oportunidade nós estamos estudando sobre Hebreus e Tiago, e nós vamos para a lição de número 12. O texto de hoje está registrado em Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso 18, mas eu sugiro que você faça a leitura dos dois capítulos, e com certeza o seu aprendizado vai ser muito maior. Então faça isso, faça a leitura dos dois capítulos, 3 e 4 da Epístola de Tiago. Comentaremos acerca dos cuidados com a língua, destacando a sabedoria que vem do alto e, por final, quanto às fragilidades dos projetos humanos. Estes são os nossos objetivos. Esse comentário nós vamos trabalhar ele pelo menos em 3 pontos interessantes, que é os cuidados com a língua, nós vamos falar sobre a sabedoria do alto e também nós vamos falar sobre resistindo o diabo. São esses 3 pontos interessantes que nós vamos comentar então com você nesse momento. Vale ressaltar que o escritor do nosso comentário, o escritor do PEC, ele diz que nesta lição nós estudaremos um assunto ou um tema de grande relevância na vida da igreja, que é sobre o tropeço na palavra, sobre o poder da língua, a sabedoria que vem de Deus, como devemos resistir às paixões e desejos que causam intrigas no meio dos irmãos, e como resistir ao diabo, como tratar um irmão, e por final, falar sobre as fragilidades dos projetos humanos. É isso que o comentarista vai abranger para todos nós. E, portanto, nós precisamos, nesses poucos minutos, acompanhar cuidadosamente o que ele nos mostra. Bom, o primeiro tópico ele vai falar sobre os cuidados com a língua. E é interessante que nesse cuidado com a língua, o escritor se dirige aos mestres, aqueles que ensinam na igreja. Ele diz que a gente não queira ser mestre, porque esses mestres receberão mais duro juízo. Parece assim que tira um pouco da nossa responsabilidade então de ensinar, já que a Bíblia diz que a gente não queira ser mestre porque vai receber mais duro juízo. Mas vamos à luz do texto porque que o escritor estava pedindo aos seus leitores, fazendo essa observação aos seus leitores. É bem verdade que Tiago ele está seguindo a mesma linha de raciocínio do capítulo 2, quando ele diz assim: fale menos e ouça mais, escute mais, não tenha muita pressa para falar, ouça primeiro. Então Tiago ele está seguindo essa linha, e aqui o apóstolo faz um alerta, que esse alerta ele serve tanto para aqueles que são mestres, como aqueles que se dizem ser mestres, sem terem recebido esse dom de Deus, sem Deus ter lhe dado esse dom para ensinar. Por que essa preocupação do escritor? Certo pensador disse: seja senhor do seu silêncio, para não ser escravo das suas palavras. E nesse comentário, a Bíblia deixa muito claro, e há muito que nós podemos aprender com isso, de que a quem muito é dado, muito é cobrado. Por isso, o juízo é maior sobre aqueles que ensinam. Aqueles que ensinam receberão mais duro juízo. Mas, de novo, pastor, então eu não tenho que me preocupar com o ensino. Escute uma coisa: devemos medir as palavras para que elas não voltem contra nós no amanhã. Com isso, nós temos uma conclusão de que as palavras, elas convencem, mas o nosso testemunho ou o nosso exemplo arrastam. Pode ser que com as minhas palavras, na hora de eu ensinar, eu convença as pessoas que tenham que fazer aquilo que eu estou ensinando. Mas qual é o testemunho? Qual é o exemplo que eu estou dando? É aqui que Tiago está mostrando de que eu preciso, na verdade, ensinar aquilo que vivo e viver aquilo que ensino. Porque se na verdade eu ensino aquilo que não vivo e vivo aquilo que não ensino, é aí que o escritor diz: você vai receber mais duro juízo no dia que você tiver um acerto de conta com o mestre dos mestres, o Senhor da igreja. Porque você ensinou algo que você mesmo não vivia. E você fez com que as pessoas lhe seguissem da forma como você viveu. Ou seja, por isso Tiago está dizendo: o juízo é maior sobre os mestres. Aqueles que dizem ser e que na verdade
não é de Deus aquilo que ele está ensinando. O escritor vai levar a gente ainda a ter um cuidado com a língua, porque ele diz que a língua, ela é um fogo. A língua é um mundo de iniquidade. E é esse cuidado que o escritor está mostrando que nós precisamos ter com a língua. De fato, as palavras, elas podem trazer vida e podem matar. O escritor mostra para nós que elas não são apenas navalhas, podem ser flechas, pedras, espadas, setas, dardos inflamados que ferem e podem matar pessoas. Por isso, o cuidado com a língua, o cuidado com as palavras. Na hora de pronunciar, na hora de falar, na hora de abençoar, na hora de usar as palavras, o cuidado com a língua. O escritor deixa claro para nós, ele dá até o exemplo do profeta Elias, que um dia ele enfrentou um duelo diante de 450 profetas de Baal, mais 400 profetas dos poste-ídolo, num total de 850 profetas. Num duelo para decidir quem era o verdadeiro Deus. Se o Deus Baal e Aserá ou o Deus do céu, o Senhor Jeová, o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que quem venceu foi o Deus de Elias. Venceu aquele duelo. E depois disso, Elias junta toda a nação de Israel e diz assim: agora vamos matar todos esses profetas mentirosos. E mataram todos esses profetas. Mas Elias ouviu uma palavra de Jezabel quando ela disse assim: faça comigo esses deuses da mesma forma ou muito mais, se amanhã a esta hora eu não fizer contigo como foi feito a um deles. Ou seja, as palavras de Jezabel eram o seguinte: que eu morra, que os deuses façam comigo isso também, se amanhã a essa hora eu não tiver arrancado a tua cabeça também. Elias fugiu disso aí. Com esta palavra, desmontou o profeta. Ele não teve chão, não sentiu mais o chão em si e fugiu. Queridos, o escritor deixa claro para nós que uma palavra, uma calúnia, ela destrói casamentos. Uma calúnia destrói amizades, destrói ministério. A difamação pode levar pessoas à depressão e até ao suicídio. Por isso o escritor está pedindo cuidado com a língua, muito cuidado com a língua. Preste muita atenção àquilo que você vai falar. Principalmente para você que ensina, muito mais ainda. E aí, o escritor mostra para a gente, à luz de Tiago, capítulo 3, verso 10, a dupla função da língua. Qual é essa dupla função? Ele diz que essa mesma língua, ela pode proceder dessa língua bênção e pode proceder maldição. E o escritor deixa claro para os seus leitores que isso não é conveniente, que isso aconteça no meio da igreja. Pessoas que usam a língua para abençoar e ao mesmo tempo usam a mesma língua para amaldiçoar. O escritor deixa claro de que isso não é de Deus. A língua, ela não pode ser usada para amaldiçoar as pessoas. Tem que ser usada para abençoar. No livro do Gênesis, no capítulo 12, no verso 3, o Senhor conversa com Abraão e faz uma promessa para ele. E diz o seguinte: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, existe uma promessa de Deus para que eu e você sejamos abençoadores de vidas e não amaldiçoadores de pessoas. Esse é o sentimento do escritor Tiago para mim e para você. Usar a nossa língua, nossas palavras para abençoar as pessoas. Independentemente de quais sejam as situações que elas estejam vivendo, ou até que nos causem, mesmo assim, nós precisamos abençoá-los. O escritor agora, ele sai desse cuidado com a língua e vai exatamente para a sabedoria do alto. Ele vai falar pelo menos sobre 3 pontos interessantes nessa sabedoria. Primeiro, ele fala a verdadeira sabedoria. Ele diz que a verdadeira sabedoria vem lá do alto e é evidenciada através do testemunho. Ou seja, ele chama isso de condigno proceder. O escritor deixa muito claro que aquele que tem a sabedoria do alto prova isso através das boas ações praticadas. Então, quando você vê uma pessoa que talvez até se julga ser muito sábio e que tem tanto poder para ensinar,
mas o seu testemunho, as suas obras praticadas não condiz com aquilo que ele está falando, essa pessoa não tem sabedoria de Deus. E nós vamos discorrer no texto, porque ele deixa muito claro para nós que Tiago, ele está alertando também aos seus leitores sobre alguns sábios, algumas pessoas que se dizem sábios, porém têm os corações cheios de inveja, cheios de amargura, cheios de sentimentos facciosos. A inveja, a Bíblia diz que a inveja mata, a amargura oprime as pessoas, oprime a alma e faz adoecer a alma muitas vezes. E aí o escritor deixa claro que esse sentimento faccioso divide amigos, às vezes divide família, divide ministérios, mas quem tem a sabedoria que vem lá do alto, essa sabedoria transmite vida, essa sabedoria traz liberdade, traz libertação dos oprimidos. Essa pessoa, ele é chamado de um pacificador. Ele não traz contenda, ele não traz confusão, ele não traz divisão no meio da igreja. Se ele traz, se ele divide rebanho, se ele divide igreja, cuidado. Esta pessoa não tem a sabedoria do alto. A sabedoria do alto faz com que una as pessoas e não as dividam. E aí ele vai falar de uma segunda sabedoria, que é a sabedoria terrena. E nessa sabedoria terrena ele dá 3 características para a gente avaliar se esta pessoa, quem sabe, está ensinando você ou pregando para você, se ela tem uma sabedoria do alto ou se a sua sabedoria é terrena. Quais são essas características? Primeiro ele fala que a sabedoria terrena, como é que se manifesta a sabedoria terrena? Essa sabedoria, ela vem exclusivamente da carne e dos pensamentos humanos. Nada de Deus, nada do alto. É sabedoria humana, vindo exclusivamente de desejos da carne, de vontades carnais. Mas ele vai falar ainda de uma sabedoria animal. Qual é a característica de uma sabedoria animal? É aquela que pode até alegrar a alma, mas não alegra nem edifica o espírito do homem interior. Se a palavra que você está ouvindo de ensinamento para você alegra a sua alma, mas não alegra o homem interior, a necessidade que está dentro de você continua lá triste, essa sabedoria, ela não é do alto, ela é uma sabedoria animal, na linguagem do escritor Tiago. Mas ele ainda vai mais além um pouquinho. Quando ele diz também que essa sabedoria terrena, ela tem também uma característica de ser demoníaca. Na versão Almeida e corrigida, o escritor chama de diabólica. Essa sabedoria diabólica. E como nós podemos entender que essa sabedoria ela é diabólica? Pastor, tem como a gente saber se alguém que está ensinando a sabedoria dele é diabólica ou demoníaca? Como está no texto. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo no capítulo 4, no verso de número 1, ele já estava dizendo: nos últimos dias muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O apóstolo Pedro, ele orienta aos pastores, lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 3, de que esses pastores deveriam servir a igreja como exemplo ao rebanho, e não como dominadores do rebanho, nem como pequenos deuses. Você já viu que existem pessoas que eles acham que são o dono da igreja, que eles querem dominar o rebanho, que o rebanho tem que ser dominado por eles, ou eles se intitulam pequenos deuses, que não existe ninguém melhor que eles fazem milagre, eles fazem prodígio, numa linguagem popular, eles casam e batizam. Pastor, mas ainda não ficou claro para mim se essa sabedoria é diabólica. Escuta, se nesta pessoa que está, quem sabe, ensinando você, há inveja, há sentimento faccioso, esta pessoa tem sentimento de confusão, de todas as espécies, de coisas ruins, essas pessoas procuram dividir rebanho, dividir igreja, falam da palavra, mas ao mesmo tempo eles dividem, eles trazem confusão no meio do rebanho, eles se tornam melhor do que todo mundo, eles são pequenos deuses, ou são dominador daqueles que estão sobre eles. Essa doutrina, ela não vem de Deus. Essa doutrina, ou essa sabedoria, ela é
diabólica, demoníaca, como diz o comentário. Escute uma coisa, Deus, na verdade, ele não opera nesses lugares e nem nesses corações dominados dessa forma. Aonde Deus, onde o Espírito de Deus está, há a liberdade do Espírito de Deus. Não existe opressão. Se você está nesse lugar, aonde, quem sabe, o seu líder oprime você, de que você parece que é mais um produto, mais uma mercadoria do que um servo de Deus, é bom cuidar. É bom cuidar. E aí, ele vai falar ainda da sabedoria que vem do alto. Isso aqui é muito importante para nós. Na sabedoria que vem do alto, ele diz que primeiro ela é pura. Depois, ele diz que essa sabedoria é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia, ela é de bons frutos, ela é imparcial e sem fingimento. Quantas pessoas que às vezes usam a palavra de Deus e até mesmo para fazer isso aqui, mas que não há pureza nas suas palavras, no seu testemunho, no seu proceder, não é uma pessoa pacífica, pelo contrário, traz muitas vezes polêmicas e até divide o povo de Deus. Às vezes são pessoas fingidas, dizem uma coisa no palco, no altar, mas na verdade o seu testemunho, a sua vida é outra completamente diferente. É isso aqui que Tiago está mostrando para mim e para você. E o comentarista vai então chegando já para ancorar o seu assunto, aqui já no capítulo 4, quando ele diz que nós precisamos resistir o diabo. Está no texto sagrado, da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O que ele diz? Origem das disputas. Irmãos, quando a gente vê isso na igreja, as disputas, seja ela de que ordem for, essas disputas elas não vêm de Deus. Elas não vêm do Senhor Jesus. De onde elas vêm então, pastor? Elas vêm do diabo. Vêm de Satanás. E como são essas disputas? É aquelas pessoas que cobiçam, que têm inveja, que têm maus desejos, não pensam no bem-estar do reino de Deus, só pensam em si próprio, só pensam em se autoproteger, ou quem sabe, de manter os seus status e o seu poder. Ainda mais, muitas vezes até libera que o mundanismo entre na igreja. E às vezes ainda com uma linguagem dizendo, não, mas nós estamos trazendo essas coisas para a igreja para a gente poder alcançar essas pessoas que estão no mundo. Irmãos, a igreja jamais deva deixar que o mundo penetre nela. A igreja é luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Igreja do Senhor Jesus é luz. Escute, quando as trevas penetram em uma igreja, a luz já se apagou, não existe mais. Não existe acordo de Deus, da santidade com o pecado, das trevas com a luz. Igreja do Senhor Jesus, ela vive na luz e precisa andar na luz. Senhor Deus, no Antigo Testamento, ele dizia que não aceitava nem que duas sementes fossem semeadas no mesmo terreno, no mesmo solo, no mesmo local do plantio. Ele não aceitava que dois animais de espécies diferentes puxassem um mesmo arado, porque seria julgo desigual. Ou seja, Deus não aceita de que o mundanismo esteja dentro da igreja. Se o mundanismo entra na igreja, a luz já se foi. E aí, queridos, quem é que faz isso? Influência do diabo. E o escritor vai dizer assim, então, resistindo o diabo. De onde vem as origens das disputas? Vem do diabo. Quando existem as disputas dentro da própria igreja, pode ter certeza, o diabo está lutando nesse meio aí. Ele está ganhando espaço. O escritor vai mostrar como colocar o diabo para correr. Colocar o diabo para correr, meus irmãos, é sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. E como é que eu resisto ao diabo? É quando eu resisto à cobiça na igreja, quando eu resisto com a inveja na igreja, quando eu resisto os maus desejos, não aceitando de que exista na igreja a cobiça, exista a inveja, exista os maus desejos, exista o mundanismo. Isso aqui é combater ao diabo. E ele vai fugir de vocês. Assim diz o escritor. E ele finaliza então para nós, dizendo que nós precisamos, tudo que vamos fazer, nós precisamos ter a aprovação de Deus, se Deus quiser. Ele deixa muito claro, olha, seus planos, seus projetos. A Bíblia diz que o planejar é do homem. Ou seja,
Nós temos que planejar sim. Eu e você precisamos fazer nossos planos, fazer nossos projetos, mas devemos ter em mente uma coisa, que o executar é de Deus. É Deus que permite que você execute seus projetos. Então, cada vez que a gente disser isso, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo outro, eu preciso ter a consciência, se Deus quiser, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso que o escritor deixa claro para nós de que os projetos humanos eles são falhos. Precisamos ter consciência de que Deus está na frente, que Deus está no comando. Que Deus te abençoe. Espero poder ter contribuído com você nesse comentário. Que a palavra de Deus possa encontrar guarida no meu e no seu coração. E que esta palavra produza em nós o resultado para o qual ela foi enviada nesse momento. Deus te abençoe e até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Para você que vai à EBD, uma boa EBD para você, aonde você estiver. Deus te abençoe e até lá, se Deus quiser.